Boa tarde, no Espaço Livre desta quarta-feira, dia 23, estamos recebendo Ronaldo Almeida Pires, que é chefe do escritório do Instituto Mineiro de Agropecuária aqui em Ouro Fino, e também o auxiliar administrativo Fábio Ribeiro Guimarães, para um bate-papo e trazer informações importantes para os nossos produtores rurais de Ouro Fino e de toda a região. A gente começa esse bate-papo com o Ronaldo falando a respeito agora dessa segunda etapa, da campanha de vacinação que vai acontecer. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação aqui no Espaço Livre, seja bem-vindo. Em relação ao trabalho que o IMA pretende realizar na campanha e também nesse processo para poder a gente entrar na área livre sem vacinação também, boa tarde. Boa tarde, Cláudio, boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora. Nós primeiramente queria agradecer essa parceria aqui com a Rádio Difusora, com vocês, pelo espaço aqui que sempre nos fornece para a gente poder estar informando aos produtores e os ouvintes as ações do IMA. Agora em novembro nós vamos fazer mais uma campanha de vacinação contra a febre aftosa, faz parte do plano estratégico para a retirada da vacina. A previsão é que a retirada da vacina ocorra no primeiro semestre de 2021. Nós fazemos parte hoje do bloco 4, que são 9 estados, que vão ter a retirada da vacina em 2021, caso continue tudo como está hoje, correndo tudo tranquilamente. E como os produtores já sabem, a febre aftosa é uma doença causada por um vírus. Ela pode trazer um grande prejuízo aos produtores em questão econômica. Ela afetado os animais, principalmente bovinos, bubalinos, os caprinos, ovinos, suínos, que são os animais que têm o casco fendido, que a gente chama, que são as duas unhas. E a gente queria trazer aqui algumas informações, num geral, que o rebanho mineiro hoje ele tem aproximadamente 23 milhões de cabeças. É o segundo maior rebanho do Brasil, segundo o IBGE de 2017, ficando atrás apenas do Mato Grosso. E nós temos então em Minas o último caso positivo de febre aftosa foi em 1996, em maio de 96. No Brasil, o caso foi no Mato Grosso em 2006, então de lá para cá nós não temos mais a ocorrência dessa doença nem em Minas nem no Brasil. Então por isso nós estamos pleiteando essa retirada da vacina. Os dados locais aqui de Ouro Fino, nós temos, o Ouro Fino hoje ele toma conta de uma área de 2.026 km². Nessa área a gente atende 8 municípios, que seria Ouro Fino, Bueno Brandão, Jacutinga, Monte Sião, Inconfidentes, Toledo, Munhoz e Albertina. Nós temos aí em torno de 125 mil bovinos cadastrados e 3.500 produtores. Umas informações mais detalhadas sobre por município, o Fábio vai passar aqui depois, na hora que ele for falar sobre a respeito da vacinação em si, como vai funcionar a etapa, o apoio que a gente vai precisar do produtor. A previsão nossa de vacinação agora para novembro é em torno de 45 mil bovinos vacinados. Bom, e no Espaço Livre de hoje, recebendo aí o Ronaldo e também o Fábio do IMA. Fábio, você como uma pessoa que está sempre também ligada nos trabalhos realizados pelo IMA, em relação à campanha de novembro, o que nós podemos passar de informação? Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Difusora de Ouro Fino. Primeiramente aqui eu gostaria de agradecer a parceria com a Rádio Difusora de Ouro Fino, que está sempre nos auxiliando, prestando esse serviço público, nos permitindo divulgar as ações do Instituto. Gostaria de alertar todos os amigos produtores rurais, a campanha de vacinação contra a febre aftosa, etapa novembro de 2019, terá início no dia 1º de novembro e término no dia 30 de novembro. O amigo produtor precisa ficar atento, dia 30 de novembro é um sábado, nem todas as revendas estarão abertas. Então, o amigo produtor tem que ter em mente a aquisição da vacina contra a febre aftosa, conforme previsto na legislação, ele deve acontecer dentro do mês de novembro, de 1 a 30 de novembro. O primeiro passo que o produtor rural deve se atentar é a aquisição da vacina. Ele faz um levantamento do quantitativo de animais existentes na sua propriedade rural. Então ele procura uma revenda para fazer a aquisição da vacina. A informação que ele precisa fornecer à revenda é o CPF
do produtor que está cadastrado junto ao IMA. Feito isso, ele solicita ao revendedor a quantidade de vacinas necessárias. Nessa campanha de vacinação, a obrigatoriedade é dos bovinos e bubalinos de 1 dia de vida até 24 meses. Então, quer dizer, ele não precisa comprar a vacina para 100% do rebanho, se assim ele desejar. Ele é obrigado a vacinar de 1 dia de vida até 24 meses de idade. Dessa forma, o revendedor vai lhe fazer a venda da vacina contra a febre aftosa. Então, ele vai levar a vacina para sua propriedade rural. Nós alertamos os produtores que é de extrema importância a conservação da vacina durante esse transporte. No revendedor, há um rígido controle para que a vacina não saia da faixa de temperatura ideal, que é de 2 a 8 graus Celsius. Então, a vacina ela não pode aquecer mais de 8 e não pode esfriar menos de 2, que senão ela vai perder a sua eficácia. O amigo produtor, ao fazer a aquisição da vacina, ele deve levar uma caixa de isopor, e essa caixa de isopor, a proporção é aproximadamente 2/3 de gelo e 1/3, então, é a vacina que vai ser levada para sua casa. Chegando lá, ele não deve colocar a vacina no refrigerador, ele deve manter a vacina condicionada o melhor possível para que ela não saia dessa faixa de temperatura. Então, o amigo produtor ele faz a vacinação dos animais e enquanto ele estiver vacinando, ele precisa fazer a contagem e separação por sexo e faixa etária. Essas informações serão então apresentadas ao IMA no que nós chamamos de declaração de vacinação. Quais são as faixas que o produtor deve fazer a separação? São machos e fêmeas, de 0 a 12 meses, de 13 a 24 meses, de 25 a 36 meses e mais de 36 meses. Então, veja bem, o amigo produtor ele é obrigado a fazer a vacinação de bovinos de 1 dia de vida até 24 meses, mas quando ele for apresentar essa declaração ao IMA, ele precisa não somente declarar os animais que foram vacinados, mas ele também vai aproveitar essa oportunidade para atualizar o rebanho junto ao IMA. Então ele precisa contar 100% dos bovinos da propriedade, independente da faixa etária e sexo. E então, quando ele fizer a declaração de vacinação, que pode ser realizada numa unidade do IMA presencial no escritório, ou também pode ser realizada pela internet, no site www.ima.mg.gov.br, ele vai não somente informar o que foi vacinado, mas informar também qual é o rebanho da propriedade nessa oportunidade, que é agora no mês de novembro. Então nós alertamos o amigo produtor, ele deve ficar atento tanto à vacinação, que é obrigatória, como também à declaração, que também é obrigatória. O produtor rural que deixa de cumprir a exigência legal, ele fica sujeito a receber uma multa, uma penalidade. A penalidade para o produtor rural que deixa de comprar a vacina e imunizar os bovinos e bubalinos contra a febre aftosa é de R$ 89,83 por animal. Eu reforço que a legislação prevê que essa vacina ela deve ser adquirida e realizada no mês de campanha, de 1 a 30 do mês de novembro. O amigo produtor que, porventura, deixar de fazer a vacina dentro do mês de campanha, ele fica sujeito a ser infracionado, mesmo que ele realize a vacina em meses posteriores. A legislação prevê o prazo para que ele adquira a vacina e imunize os animais. Uma vez feita a vacinação dos animais, chega então o momento da declaração. A declaração ela pode ser feita, como falamos, num dos escritórios do IMA ou pelo site. Aquele produtor que deixar de comprovar, que deixar de realizar a vacinação, ele também está sujeito a uma penalidade. A penalidade hoje é de R$ 17,97 por animal. Então nós aproveitamos esse espaço e reforçamos ao amigo produtor. Não deixe de cumprir as exigências previstas na legislação. A gente estava conversando agora há pouco com o Ronaldo para a área livre sem vacinação. A resposta que o produtor tem dado a essas campanhas tem sido a contento, está a contento aqui na nossa região de Ouro Fino, nos municípios também atendidos? Nós atingimos na última campanha, que é a campanha maio de 2019, um índice de
vacinação e declaração superior a 99% dos produtores e do rebanho existente. É extremamente importante, nesse momento que nós estamos tão próximos, que nós temos poucos passos a seguir, assim digamos, para a retirada da vacina e reconhecimento de área livre sem vacinação, que o amigo produtor mais do que nunca esteja comprometido em realizar a vacinação dos animais, em realizar a declaração da vacina junto ao IMA. Eu gostaria de também aproveitar o espaço para fazer um pedido ao amigo produtor. Para que nós consigamos o status de área livre sem vacinação, que é o que o Estado de Minas almeja, o que nós vemos como um grande benefício a todos os produtores que têm não só os animais, mas que também trabalham com os derivados, com o leite, com a carne, nós precisamos atingir algumas metas. E uma das metas que nós precisamos alcançar é ter 100% das nossas propriedades cadastradas georreferenciadas. O que é o georreferenciamento? O georreferenciamento é um conjunto de coordenadas que indica o local da propriedade rural no mapa. Qual é a forma mais fácil do amigo produtor nos auxiliar? O amigo produtor que puder trazer, na hora de fazer a declaração de vacinação agora, em novembro de 2019, o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, nós aproveitaremos a campanha para retirar, para copiar as informações do georreferenciamento da propriedade rural desse produtor. Dessa forma, nós esperamos que hoje o nosso índice, que é em torno de 50% das propriedades existentes georreferenciadas, nós esperamos que esse índice aumente e que nós possamos cada vez mais chegar no nosso objetivo, que é ter 100% das propriedades cadastradas com georreferenciamento. E esse georreferenciamento ele é utilizado em que situações também? Ele é extremamente importante porque ele localiza exatamente onde está a propriedade rural em um mapa. Então, quando nós trabalhamos com defesa sanitária, que é o trabalho principal do IMA e é o nosso objetivo maior, nós precisamos ter um cadastro que seja confiável e que nós consigamos ter uma resposta rápida em caso de um foco, em caso de uma doença. Então, não somente permite a localização e a chegada de uma maneira ágil até a propriedade rural, mas permite que seja todo o entorno identificado com maior facilidade e facilite as ações do órgão de defesa para conter um possível foco, e isso nos dá uma segurança maior para a retirada da vacinação contra a febre aftosa. Só complementando aí então o que o Fábio falou, essa questão do georreferenciamento, ela é importante nesses aspectos que ele falou, e principalmente no caso de um foco de algum problema sanitário. Porque a gente, no caso de um foco de algum problema sanitário, a gente não visita exclusivamente a propriedade que teve o problema ou apresenta o problema. Nós temos que delimitar um raio de ação. Então, aí esse plano de ação ele é traçado de acordo com o georreferenciamento, onde de acordo com a doença que possa estar ocorrendo, a gente tem que delimitar um raio de ação para a gente poder estar fazendo um levantamento ao entorno. Então, com o georreferenciamento, a gente vai conseguir identificar quantas propriedades dentro desse raio a gente vai ter que fazer a visita, vai ter que fazer a vistoria, o acompanhamento, a orientação ao produtor, né? Então, essa é importante a gente contar com esse apoio do produtor rural. E mais um item importante aí desses cadastros estarem 100% completos e a gente alcançando esse status livre sem vacinação, o Estado criou o Fundesa, que é um fundo de defesa agropecuária, que ele é custeado pelo produtor, mas é custeado da seguinte forma: hoje o produtor, quando ele vai no IMA e emite uma GTA com os animais destinados ao abate, parte da taxa que ele paga, se o frigorífico fez a adesão ao Fundesa, parte dessa arrecadação vai para este fundo. É um fundo privado, onde o pessoal que trabalha com laticínio, com frigoríficos, eles podem estar fazendo, as firmas leiloeiras, a adesão a este fundo. Então a arrecadação vai para este fundo. E qual o objetivo desse fundo? É
para fazer um ressarcimento ao produtor no caso de algum foco de doença, seja de brucelose, de tuberculose, ou a gente espera que não aconteça a própria febre aftosa. Então, assim, no caso que o produtor precisar perder os seus animais e ser indenizado, este fundo vai servir para essa indenização, que hoje, se acontecer, não tem. Nós estamos iniciando o fundo agora. Então, as leis estão sendo alteradas para que o produtor possa ser ressarcido no caso de ocorrência dessas doenças. Fábio, em relação às campanhas que o IMA realiza, que o IMA também coordena, existe também uma outra campanha que é da brucelose. É extremamente importante que o produtor rural realize a vacinação das fêmeas em idade de 3 a 8 meses com a vacina de brucelose. A brucelose, por ser uma vacina que há um risco de contaminação, ela somente é realizada por médicos veterinários ou por pessoas treinadas por médicos veterinários para realizar a vacinação. As bezerras de 3 a 8 meses, elas são vacinadas uma única vez na vida. Após vacinadas, elas recebem uma marcação na face esquerda com o algarismo final do ano de vacinação. E a comprovação ela é feita através de um documento emitido pelo médico veterinário responsável, que é um atestado de vacinação contra a brucelose. Então, como o IMA faz esse controle? O produtor, ao realizar a vacinação na sua propriedade rural, ele vai receber uma via do atestado de vacinação contra a brucelose e um momento oportuno para que ele comprove que essa vacinação foi realizada é exatamente a campanha de vacinação, quando ele terá que procurar uma unidade do IMA para realizar a sua declaração de vacinação contra a febre aftosa. Então ele pode aproveitar a oportunidade e apresentar o seu comprovante de vacinação contra a brucelose. E essa vacina, ela tem que ser adquirida pelo produtor obrigatoriamente? Existe algum programa, alguma forma de atendimento também? Você tem conhecimento? A responsabilidade de vacinar os animais contra a brucelose é do produtor rural. Inclusive, a legislação prevê a penalidade de deixar de vacinar contra a febre aftosa de R$ 89,83 por animal. É a mesma penalidade imposta ao produtor que deixa de vacinar contra a febre aftosa. A diferença é que a brucelose, o produtor não chega na revenda e adquire a vacina. Ele contrata um médico veterinário e esse médico veterinário é quem vai ser responsável tanto pela aquisição da vacina quanto pela vacinação dos animais. O que nós temos de diferente é que alguns municípios trabalham em parceria com o produtor rural e os municípios auxiliam o produtor rural de diferentes formas. Existem municípios que financiam o trabalho do profissional do médico veterinário. Existem municípios que fornecem tanto a vacina quanto o trabalho do médico veterinário. Então nós podemos citar na área de atuação do escritório seccional de Ouro Fino os municípios de Jacutinga, de Monte Sião, de Bueno Brandão e de Inconfidentes, que tem esse trabalho onde o município ele auxilia o produtor rural para que o produtor rural não arque sozinho com a despesa da vacina e do trabalho do médico veterinário que vai realizar a vacinação dos animais. E continuando aqui no Espaço Livre, para te volta a falar com o Ronaldo Almeida Pires a respeito também de uma outra questão que é importante levar até os produtores, aos criadores, que é a cama de frango. O que vem a ser isso? O alerta que você quer fazer, a orientação também? A gente quer também aproveitar esse momento aqui para estar alertando aos produtores rurais. A gente sabe que tem um período do ano que os animais passam por um momento de escassez de alimento e muitas das vezes os produtores buscam alternativas e às vezes essas alternativas são ruins no sentido de colocar em risco a saúde tanto dos animais como da população. Um caso desse é o que a gente chama dos casos da vaca louca, onde as pessoas começam a fornecer alimento para os ruminantes, que são os bovinos balinos, com proteína animal. É proibido por lei a alimentação de ruminantes à base com alimentos que contenham proteína animal. No caso específico, a gente trabalha muito em cima do combate ao uso da cama de aviário, a cama
de frango que os produtores retiram das granjas, principalmente das granjas de corte, e usam isso para alimentar os bovinos. É um risco muito grande, porque isso pode causar a chamada vaca louca. É uma doença que não tem cura. Hoje não tem um diagnóstico para poder, um exame que possa diagnosticar o animal. Então a gente trabalha com prevenção. Então, de coibir esse uso de cama de frango na alimentação. Este ano, em maio de 2019, houve um caso positivo de vaca louca, se não me engano, foi no Mato Grosso, e era uma vaca de 17 anos. Então, fizeram o exame pós-morte do animal e detectaram, mas então assim, o animal vivo a gente não tem como, porque pode ser uma doença assintomática. Então, a gente, para coibir isso aí e não correr o risco do animal ficar contaminado e passar isso para o ser humano, a gente tem que coibir. A gente já fizemos, nos últimos 30 dias, fizemos ações em 2 municípios aqui da nossa região e foi constatado o uso de cama de aviário para bovinos. Então o que acontece? A gente faz sempre essas ações acompanhado da Polícia Ambiental, porque tem a questão do meio ambiente também que eles checam. Até agradecer a parceria aí do pessoal da Ambiental, né, que sempre nos acompanha aí, nos dá uma força. E hoje nós temos em torno de 180 animais interditados, aguardando o resultado laboratorial que a gente tem que ver só para confirmar, porque esses animais terão de ser encaminhados para o abate, porque eles não podem continuar sendo criados, porque eles tiveram acesso a essa cama de aviário e a gente não sabe se essa cama está contaminada ou não. Então, por precaução, esses animais terão de ser sacrificados. Vão ser encaminhados ao abate, num frigorífico registrado, cifado ou registrado no estado. Então, finalizando aqui o Espaço Livre, Ronaldo, deixo esses últimos minutos para suas considerações também em relação a todo o trabalho que vocês estão realizando aqui no IMA de Ouro Fino, e também ao Fábio, as suas considerações. Mais uma vez agradecer aí a parceria da rádio, esse espaço que nos fornece, e pedir ao produtor que agora em novembro tem uma campanha de aftosa, que ele possa estar vacinando seu rebanho, fazendo a declaração, aproveitando já, acertando o cartão na questão da brucelose, e reforçar aqui aos produtores que, apesar do problema da falta de alimentação, vamos evitar o uso da cama de frango, que nós estamos com ações previstas aí em outros municípios, nós estamos fazendo essa checagem e infelizmente é um prejuízo para o produtor de perder seus animais, e ele tem que cumprir determinadas determinações, senão ele pode ser levado à promotoria de justiça, ela é acionada. A gente sempre faz isso em parceria com o meio ambiente, o pessoal da Polícia Militar. Então a gente quer aqui aproveitar e pedir ao produtor para vamos eliminar a cama de frango da alimentação dos animais aí. Fábio? Também quero agradecer mais uma vez a Rádio Difusora de Ouro Fino, que tem sempre auxiliado o IMA, tem sempre feito diversas divulgações das ações que o IMA tem realizado, e aproveito para falar ao amigo produtor, nós estamos aqui em Ouro Fino, na rua Rogério Gissoni, número 175, no centro, e nós estamos abertos de segunda a sexta-feira, de 7h30 a 11h30 e de 1 às 5 da tarde. Nos municípios que compõem o escritório de Ouro Fino, também existem postos de atendimento, os quais os produtores podem procurar, eles serão atendidos, serão orientados, e nós contamos mais do que nunca com a colaboração de todos os amigos produtores rurais. Novembro é hora de realizar a vacinação contra a febre aftosa. A obrigatoriedade é de 1 dia de vida até 2 anos. O amigo produtor vacina, depois ele vai até o IMA ou pela internet ele faz a declaração, e nós aproveitamos. Amigo produtor, se você puder, por favor, leve o CAR. É importante a sua colaboração. Nós conseguiremos atingir o nosso objetivo somente se vocês, amigos produtores, estiverem engajados. Então, novamente eu agradeço tanto a Rádio Difusora quanto a todos os amigos produtores da região. E no Espaço Livre de hoje conversamos com o Ronaldo Almeida Pires, chefe do escritório do IMA em Ouro Fino, e também com o auxiliar administrativo Fábio Ribeiro Guimarães. O Espaço Livre desta quarta-feira termina aqui. A seguir na Difusora você acompanha o Rádio Serviço. Uma boa tarde e continue na Difusora.